Então, galera, nosso assunto é o 11 de setembro. Estamos aí completando exatamente 24 anos daquela fatídica manhã de 11 de setembro de 2001. Só para lembrar, muita gente me pergunta, né? O que você estava fazendo, Júnior? Como é que foi aquela manhã de 11 de setembro? Então, tem uma história muito curiosa que envolve essa data, né? Alguma coisa que realmente é um divisor de águas na minha vida. Eu dava aula na época em 5 escolas diferentes. E eu dava aula numa escola, o Colégio Americano Batista, e na véspera, na segunda-feira, o meu telefone tocou. Em 2001 eu ainda estava, né, na UFES, foi meu último ano, né, de UFES. Eu peguei um período muito longo de greves, né, na UFES, então a gente demorou um pouco para formar. Eu tive greve em todos os meus períodos, todos os períodos desde que entrei na UFES. E a minha turma conseguiu formar no ano de 2001, mas eu já dava aula desde 1900, né, em 93, 94, eu já estava em sala de aula e já era professor de pré-vestibular ali naquele ano. E no americano, eu lembro que nós tínhamos 4 unidades. Era a unidade Laranjeiras, a unidade Centro de Vitória, que eram as duas onde eu atuava, e tinha outras 2 unidades, que era a unidade Praia do Canto e a unidade Praia da Costa. E nessas outras 2 unidades, quem atuava era uma outra professora. E essa professora, na segunda-feira, dia 10 de setembro, o meu telefone tocou, a UFES estava de greve, o meu telefone tocou e ela do outro lado me dizia o seguinte: ô Júnior, você poderia me substituir porque eu fui diagnosticada com dengue, tá? Eu estou muito mal e eu precisava que me substituísse, né, nas aulas que eu tenho amanhã cedo, e as aulas pela manhã eram exatamente nas unidades Praia da Costa e na unidade Praia do Canto, como eu falei para vocês, que eram as turmas que ela atuava. A gente dividia, né, a mesma frente, só que cada um em 2 unidades. E eu falei para ela: não, tudo bem, a UF está de greve, eu posso substituir sim. E eu nunca tinha entrado nessas turmas, eu nunca tinha visto, né, na verdade, esses alunos, que eles não eram meus alunos. E eu fui naquela manhã, terça-feira, 11 de setembro, fui trabalhar nessas duas unidades que não eram com alunos meus. E nessa época, né, em setembro, a gente geralmente está falando de Oriente Médio. É o período que a gente volta, né, do recesso e vem trazendo os assuntos de Oriente Médio e tal. Na época tínhamos ainda segunda fase da UFES, né, discursiva, tal, aquela coisa toda. Então era uma temática extremamente importante à época, que era sempre discutida. E eu lembro que eu entrei, nós conversamos, né, na noite de segunda-feira, e ela falou: olha, eu vou entrar em Israel, vou começar a falar de Israel. E eu falei com ela, falei: olha, não acho uma boa ideia eu começar Israel, porque como eu só vou entrar uma manhã, 2 aulas em cada turma, Israel é um tema muito mais longo. A questão árabe-palestina, você vê, lá em 2001, né, já se discutia muito a questão árabe-palestina, tinha acabado de acontecer uma intifada, né, e tal. Então é um assunto muito longo e que pode ultrapassar 2 aulas. Então eu acho melhor eu entrar falando sobre grupos terroristas, ação de grupos terroristas na região, né, falando de conflitos menores ali que aconteceram na região, mas que eram conflitos importantes, né, como a guerra no Afeganistão, de 1979 a 89, né, falar de alguns grupos ali que atuavam na região, né, algumas situações e por aí vai. A gente combinou exatamente isso. E eu chego nessas unidades para trabalhar pela manhã. E quando eu chego para trabalhar, o assunto era exatamente esse. E naquela manhã, quando eu entrei naquelas turmas que não eram minhas, eu comecei a falar para os meninos. Falei: olha, e para as meninas, eu falei: olha, nós temos, né, o terrorismo atua no mundo, nós temos vários grupos. Falei para eles sobre a situação que tinha acontecido na Olimpíada de Munique em 1972, né, que o grupo lá, intitulado, né, Mãos Negras, eles vão lá e entram, né, na concentração na Alemanha, em Munique, e sequestram atletas de Israel, mataram alguns atletas de Israel. Depois teve a famosa situação do aeroporto, onde eles levam atletas como reféns,
para o aeroporto, e a polícia da Alemanha, de uma forma extremamente desastrosa, desde o início, né? A polícia usou de uma tática extremamente desastrosa, né? Porque primeiro estava transmitindo tudo ao vivo pela televisão. E lá dentro os sequestradores conseguiam assistir pela TV tudo que a polícia estava fazendo do lado de fora. Segundo, que tentaram fazer uma armadilha dentro do avião, colocando lá agentes da polícia infiltrados no avião, e na hora que os terroristas chegaram, muitos desses agentes, né, com medo, deixaram o avião, e foi uma situação assim que na pista do aeroporto botaram pessoas posicionadas, atiradores de elite, enfim, foi um caos total, e começou uma troca de tiros, e reféns morreram também no aeroporto, morreram também sequestradores, enfim, foi uma verdadeira lambança que foi feita, e você pode assistir isso no filme Munique, tá? De Steven Spielberg. Assistam o filme Munique, fica aqui a dica. E eu entrei falando sobre esses assuntos, sobre alguns históricos de coisas pequenas, porém importantes, e ali eu fiz uma citação de que uma das técnicas usadas pelos terroristas eram aviões. Aviões eram uma forma muito fácil de você entrar, sequestrar, usar aviões, como já tinha acontecido, né, com outro grupo pró-Palestina, que tinha sequestrado um Boeing também, e tinha pousado em Uganda, né? Tinham pousado em Uganda, na África, foram recebidos lá na época pelo ditador Idi Amin Dada, que ganhou uma mídia internacional, né, com aquilo, a imprensa do mundo inteiro vai para Uganda com aquele avião sequestrado na pista, enfim. Falei da questão dos aviões serem utilizados como uma ferramenta, né, de terrorismo naquela manhã e por aí vai. E eu lembro que quando eu saio da sala de aula, na época, o telefone celular não tinha identificador de chamada ainda, né? Não existia identificador de chamada. Quando eu olhei, tinha mais de 30 call perdido lá, ligações perdidas na tela do telefone. E eu imediatamente fiquei muito preocupado, né? Meu pai tinha tido no ano 2000, o meu pai tinha tido, né, um mal súbito provocado por uma meningite e tal, e ainda estava em tratamento, né, naquele ano de 2001. E eu logo liguei para minha mãe para saber se estava tudo bem, né? Em casa, ela falou, não fui eu que te liguei, não. Aqui em casa está tudo bem. E falei, gente, quem pode ter me ligado e por que esse monte de ligações perdidas? E nisso que eu estava pensando e me preparando para fazer um outro telefonema, toca o meu telefone novamente. E quando eu atendi, era um ex-aluno meu chamado Cristiano, do outro lado da linha, aflito, assim, falando assim, Júnior, onde você está? Falei, olha, eu acabei de sair de aula agora, de sala de aula agora. Ele falou, você já está sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu falei, não, Cristiano, não sei não, acabei de deixar, eu estava descendo as escadas da unidade Praia da Costa do Americano. E ele falou, corre para perto da televisão que estiver mais próximo de você aí, porque todas as emissoras estão mostrando isso. Corre para perto da TV mais próxima que você tem. E na escola não tinha nenhuma TV ligada, não tinha nenhuma TV que eu pudesse acessar. E eu lembrei que a TV mais próxima era na casa do meu filho, né? Meu filho morava com a mãe, meu filho do meu primeiro casamento, Paulo Vitor, com a mãe e com a avó ali na Praia da Costa, e eu saí, entrei no carro, virei ali a rua, né? Era só praticamente uma curva, eram poucos metros depois. Meu filho, inclusive, estudava, né, no Americano. E cheguei no prédio, no apartamento, e toquei o interfone, subi, e quando eu toquei a campainha, a avó dele, né, a falecida avó dele, que Deus a tenha, uma pessoa muito boa, abriu a porta e eu vi meu filho sentado diante da TV, lá na sala, né, paradinho lá, ele tinha 6 anos à época, e ele sentado, paradinho diante da TV, e eu fui entrando e perguntando, filho, fui vendo de longe uma fumaça na tela da TV e tal, eu falei, meu filho, é verdade que um avião bateu no prédio e tal, porque já tinham me falado que tinha acontecido isso, né? O próprio Cristiano me falou, jogaram um avião no World Trade Center, mas eu não conseguia imaginar, né, algo assim, né? Isso não vinha à minha mente. Eu falei, é verdade, jogaram um avião no prédio, meu filho, e tal. E meu filho olhou para mim e falou bem assim, não, pai, não, 2. Quando o senhor tocou a campainha, bateu outro avião. E já estavam as 2 torres, né, em chamas, e eu ali apoplético diante da TV, vendo aquelas cenas, como o mundo inteiro, né, estava. Se vocês conversarem com qualquer pessoa, ou você, né, qualquer pessoa aqui que na época
que tem a lembrança, né, a época, todo mundo sabe o que estava fazendo naquele dia, naquele horário. Eu fiz um teste esses dias do trabalho. Eu perguntei o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, terça-feira, 11 de setembro, na hora. Eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, tal. A maioria das crianças diz que estava assistindo TV Globinho, né? Estava assistindo o programa e reza a lenda que estava passando desenho Dragon Ball Z, se eu não me engano, né? Era o que estava passando. E que interromperam o desenho para poder começar as imagens, a mostrar aquelas imagens. E dali eu segui para casa, eu não tinha mais aula, eu segui para casa para poder acompanhar. Né? Na época eu morava em Cristóvão Colombo, morava sozinho à época, e eu segui para Cristóvão Colombo para casa para poder acompanhar aquilo, e a TV foi tomada por aquilo tudo, e foi em casa, né, acompanhando aquilo tudo, que eu assisti aquela cena assim, marcante de ver não só, né, aquele desespero, tudo aquilo que estava acontecendo ali, daquela fatalidade, aquelas milhares de vidas que se foram, mas assisti as torres também, né, desabando, as torres desmoronando também, naquele pânico todo e o mundo inteiro perplexo, né, vendo aquelas cenas. Então o 11 de setembro foi um divisor de águas, né, na vida de muita gente, e na minha eu digo que foi principalmente porque até hoje eu encontro em supermercado, nas ruas, eu sou surpreendido por aqueles alunos de apenas 2 aulas, alunos que eu vi somente um dia e durante 2 aulas, substituindo uma professora que estava doente, e que foram testemunhas de uma aula sobre terrorismo, sobre técnicas utilizadas por terroristas, que ouviram o Júnior Bola falando que aviões eram utilizados, né, como armas de guerra, era mais fácil de serem sequestrados e tal, aquela coisa toda. Havia uma fragilidade para isso, e já aconteceu inúmeras vezes. Uma vez eu lembro dentro do supermercado, eu estava no supermercado, e no corredor do supermercado uma moça parada já com 2 crianças, né, mãe de 2 crianças e o marido dela, e ela olha para mim no corredor, de repente fala assim pro marido: amor, foi ele, e apontou para mim, só tinha eu no corredor com eles assim e tal. Eu falei: gente, o que eu fiz? Eu não conheço essa moça e tal. Foi ele, amor, foi ele o professor que eu te disse que no dia 11 de setembro deu aula sobre terrorismo, falou em sala de Al-Qaeda, citei Osama Bin Laden, né? Citou os aviões como forma de terrorismo e tal, e veio conversar comigo. Ela falou: eu sou uma testemunha daquela manhã de 11 de setembro, porque na Praia da Costa eu cheguei a voltar das escadas quando o Cristiano falou, né, que tinham jogado um avião no World Trade Center. Eu cheguei a voltar na sala para poder falar com os alunos. Falei: gente, olha, dá licença, estava entrando até um amigo meu, professor de história, estava entrando para dar aula. E eu voltei e falei: gente, eu acabei de receber a informação de que jogaram um avião no World Trade Center. É óbvio que os alunos acharam que era uma pegadinha do Júnior Bola, que era uma brincadeira que eu estava fazendo, né, naquele momento. Não acreditaram, mas todos, quando chegaram em casa depois, constataram, né, aquilo que marcou a história e acabou dando origem, daí por diante, a 2 conflitos mundiais, né? Por que 2 conflitos mundiais, eu digo? O primeiro foi que, a partir desse momento, os Estados Unidos, na época, governado pelo presidente Bush, né, o Bush o doido, filho de Bush o insano, na época, os Estados Unidos acusam a Al-Qaeda, acusam, né, Osama Bin Laden, porque ele já tinha um histórico, né, de ataques a equipamentos. A Al-Qaeda já tinha assumido alguns ataques a equipamentos, né, que envolviam os Estados Unidos. Dentre esses ataques, né, um ataque que aconteceu no Mar Negro, né, quando uma lancha-bomba foi lançada contra um navio americano, né, e que teve baixa, inclusive, e tal, e a Al-Qaeda já tinha assumido, não só esse, como outros ataques, né, que já tinham acontecido, e ele logo começou a acusar Osama Bin Laden. Foi Osama, foi a Al-Qaeda, e nós temos que capturá-lo e tal, e a pressão, obviamente, gigantesca, e ele vira para o Afeganistão e fala: olha, ele está escondido aí, porque Osama Bin Laden foi um dos, né, parceiros dos Estados Unidos para ajudar a expulsar a União Soviética de dentro do território afegão, né, à época junto lá com os mujahidins, né, ou como chamavam os soviéticos, né, que ocuparam o Afeganistão de 1979 a 1989. Os soviéticos ocuparam o país, o território, e tinham como grandes inimigos os mujahidins, ou como os soviéticos chamavam, os mujas. E a retirada soviética foi uma retirada traumática, porque o movimento talibã, né, os mujahidins, né, foram ali, na verdade, muito municiados, né, muito armados pelos Estados Unidos e Companhia Limitada,
para poderem aumentar a sua ofensiva contra a União Soviética no território afegão, e assim, né, liderados por pessoas, inclusive, como Osama Bin Laden, eles vão conseguir lograr êxito de tirar a União Soviética de lá, quando, na época, o presidente soviético Mikhail Gorbachev ordenou a retirada da União Soviética de uma forma até que vexatória, né? Foi muito parecido com a saída dos Estados Unidos do Vietnã. Pode-se comparar as duas saídas ali, né? E, inclusive, tem um filme que eu gosto de indicar a todos vocês. É um filme russo que conta uma história real dessa retirada. Esse filme se chama Nono Pelotão. Anota aí, galera, para vocês assistirem. Nono Pelotão conta a história desse pelotão, que na retirada soviética eles foram esquecidos, largados para trás, certo? E tiveram que ficar lá dias se defendendo contra os mujahidins que os cercaram, né, até que lembrassem, fizessem a contagem lá na rua, na União Soviética, e falaram, peraí, mas está faltando um grupamento aqui, um pelotão aqui, né, e que o resgate chegasse para poder ajudá-los. É um filme muito bom, aconselho para vocês, baseado em fatos reais. E Osama está aí escondido, os Estados Unidos acusava o então líder, né, dos talibãs, né, que estava à frente lá do Afeganistão, chamado Mohammed Omar, né, o Mullah Mohammed Omar, e Mohammed Omar falava, não, ele não está aqui, há tempos não vemos ele, não, ele está aí, ele está aí, ele está aí, ele está aí, e nós damos a vocês um prazo, né, para que vocês entreguem Osama Bin Laden. E o tempo inteiro o Afeganistão dizendo que ele não estava no território afegão, e começou a se formar ali um grupo de aliados, né, que não podia faltar ali na época o Reino Unido, liderado na época pelo primeiro-ministro Tony Blair, que vai se unir, né, ali ao presidente Bush, e eles começam a criar ali, na verdade, né, provas, né, a forjar provas, e uma delas, que é vergonhosa, é que eles usaram um documento para poder garantir, né, de que estava lá Osama Bin Laden e tal, aquela coisa toda. Eles tinham provas disso e por aí vai ser a mesma coisa mais à frente, em 2003 também, quando eles forjaram um documento dizendo que tinham provas de que o Iraque tinha bomba atômica, né? Que foi um documento que, na verdade, era um documento que foi um estudo feito numa universidade, alguém que fez uma tese, alguma coisa, e eles pegaram isso e usaram como se fosse um documento oficial e por aí vai. Essas coisas que a gente faz quando a gente realmente precisa, né? Ter um álibi, né? Forjar um álibi para poder fazer alguma coisa. E isso aí é clássico, né? Dos Estados Unidos, do Reino Unido e Companhia Limitada, países historicamente beligerantes, né? E sempre fizeram situações semelhantes ao longo da história. E nós temos que ir lá, e o prazo é novembro, e se vocês não entregarem, a gente vai invadir. E, obviamente, Mohammed Omar não vai entregar Osama Bin Laden, porque Osama não estava no Afeganistão. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos invadem o país, né? Fazem ataques, chegam ao Afeganistão, invadem o país, e começa ali uma nova guerra do Afeganistão, que tinha saído de uma em 1989, né, contra a União Soviética, uma guerra interna, e agora chegam ali os Estados Unidos com o objetivo de desmontar o governo talibã que eles ajudaram a colocar no poder. Lembrando que eles ajudam lá, né, a patrocinar os talibãs chegando ao poder no território do Afeganistão. O regime talibã foi um regime terrível, né, terrível em todos os aspectos, né, simplesmente um governo que proibia cadeia de rádio e televisão, um governo que simplesmente proibiu as mulheres de estudarem, um governo que fechou universidades, um governo que simplesmente transformou o país em um verdadeiro terror de perseguição política, de perseguição religiosa, acusando pessoas, né, de situações até banais, pode-se dizer, e as pessoas eram perseguidas e executadas, e por aí vai. Essas situações todas foram elas uma somatória para um grande isolamento territorial, um grande isolamento social do Afeganistão e político, né, do mundo inteiro durante todo esse período. E culminou, obviamente, numa ditadura. O Mohammed Omar era uma grande ditadura ali, religiosa, que tomava conta e que levou o país a um atraso assim, absurdo. Os talibãs levaram o Afeganistão. E os Estados Unidos acusam esse país e entram, obviamente, um país fragilizado. As armas que eles tinham eram aquelas que ou foram
capturadas, né, pelos dos soviéticos lá durante o período que eles lá estiveram, os 10 anos que eles estiveram lá, e as que ganharam depois dos Estados Unidos, né, do Reino Unido, para poder combater, era o que eles tinham ali de armamento para tentar combater, né, o poderio bélico dos Estados Unidos, que entraram com uma facilidade devastando e arrasando, né, o país. Só que aquilo que era uma busca por Osama Bin Laden dentro do território afegão, uma busca que teria apenas poucos meses, duraria pouco tempo. O planejamento era que em 3 meses isso seria resolvido. Vamos entrar aí, vamos resolver, em 3 meses está resolvido. Isso durou 20 anos, tá? Custou 20 anos com os talibãs não desistindo e resistindo incansavelmente durante todo esse tempo, durante todo esse período. Então, foi uma guerra que, na verdade, foi se tornando cansativa, com baixas, né, terríveis dos dois lados, né? Famílias mandavam soldados, né, dos Estados Unidos, mandavam soldados para a guerra, recebiam bandeiras dobradas, certo? Afegães morrendo, atentados terroristas, combatentes morrendo e por aí vai, o Talibã resistindo, e a população civil, obviamente, é a maior vítima, né, de tudo isso. É óbvio que a maior baixa vai ser de civis, isso é notório. Nos confrontos é o que mais acontece. E assim, o Afeganistão ficou sob esse domínio até um acordo, né, firmado para que os Estados Unidos deixassem o território afegão após 20 anos de ocupação, sendo que essa ocupação que foi feita ao Afeganistão em 2001, ela vai culminar depois em um outro documento, em uma outra ação, que vai fazer com que os Estados Unidos justifiquem, junto com o Reino Unido, uma ofensiva para invadir o Iraque, alegando que Saddam Hussein tinha armas atômicas, que estava produzindo bombas atômicas e por aí vai. Porém, todo mundo sabe que o que Bush fez foi querer dar de presente para o seu pai aquilo que seu pai não teve competência de fazer lá na Guerra do Golfo em 1990, né? Porque invadiu na Operação Tempestade no Deserto, dentro do território iraquiano, após o Iraque invadir o Kuwait, certo? Eles invadem o território iraquiano, tentam derrubar Saddam do poder, não conseguem. A Operação Tempestade no Deserto é um fracasso. Os Estados Unidos saem do território sem conseguir o objetivo maior, que era derrubar a ditadura de Saddam Hussein. Saddam permanece no poder, apesar de todos os embargos econômicos que o país vai sofrer daí por diante, mergulhando numa grande miséria, não podendo exportar petróleo. Saddam foi sufocado ao máximo ali dentro do território iraquiano. Quando Bush vê a oportunidade de enfraquecimento, né? Um Iraque agora muito mais frágil do que o que o pai dele encontrou em 1990, ele não perde a oportunidade e, forjando documentos lá junto com o Tony Blair, eles invadem, né, também o território do Iraque sob a alegação de que Saddam tinha estudos e estava desenvolvendo tecnologia nuclear no território do Iraque. Outro confronto que era para durar poucos meses também, mas que durou muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. E que vai trazer um resultado também catastrófico, né, para o planeta. Aí você me pergunta, e Osama Bin Laden estava onde? No Afeganistão? Não, ele não estava no Afeganistão. Para surpresa de vocês, ele estava, na verdade, escondido num país aliado dos Estados Unidos, o Paquistão. E, pasmem vocês, ele foi capturado a poucos quarteirões da base dos Estados Unidos, ou seja, ele estava escondido debaixo do nariz dos Estados Unidos o tempo inteiro. E para isso custou uma guerra inteira em um país, sendo que ele estava num país que era aliado dos Estados Unidos, que era o Paquistão. É lá que ele vai ser capturado. Tá? Um dos filmes que você pode assistir que conta essa história é o filme Zona Verde, né? Que vai contar um pouco aí dessa situação e um pouco dessa história, certo? E quanto ao Iraque, o país, obviamente, né, os Estados Unidos conseguiu dessa vez, prometendo mundos e fundos a todo mundo, conseguiram capturar Saddam. E Saddam foi capturado dentro de um buraco escondido no deserto, todo barbudo, todo sujo, todo imundo, fugindo como um rato, né, dentro do território. Ele é capturado e ele é levado a julgamento sumário por um tribunal dentro do território iraquiano. Quando o correto, como um líder de governo que ele era, um chefe de Estado, era ser julgado no tribunal de Haia, né? Mas não, jogaram ele ali para ser julgado dentro do país e exatamente por pessoas que ele perseguia, né? Então, obviamente, isso vai fazer com que ele tenha ali o julgamento, é condenado à morte,
Na época, eu lembro muito bem que um soldado americano filmou, né, o enforcamento de Saddam. Essas imagens correram o mundo pelo falecido Orkut, que Deus o tenha, né?